Vivemos um momento difícil, com muita turbulência e medo do futuro. Estamos no meio de uma pandemia e muita confusão na área política e também na área econômica. A questão toda é: como nós podemos dar a volta por cima e sairmos vitoriosos nessa época de tantas incertezas? Lendo a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 2, versículos 11 a 14, encontrei um texto maravilhoso que fala de 4 atitudes que aqueles irmãos em Cristo Jesus tiveram e que os levaram à vitória espiritual em meio às dificuldades que eles passavam. O texto de Paulo diz assim: E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes, por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. É interessante que o apóstolo Paulo, estando na sua primeira viagem missionária, por volta dos anos 49 a 50 depois de Cristo, visitou a cidade de Tessalônica. Tessalônica era uma belíssima cidade, capital da Macedônia. Era uma cidade totalmente livre dentro do Império Romano. Era uma cidade portuária, muito rica, com um dos maiores portos dentro do mar Egeu. Possuía um grande centro comercial, possuía indústrias e possuía grande produção agrícola. Também era um centro artístico, religioso e político. Registros arqueológicos e históricos apresentam a presença de diversos templos dedicados aos deuses greco-romanos e asiáticos. Tessalônica estava estrategicamente localizada na sua rua principal, que chamava-se Via Egnária ou Via Inaciana, estrada romana que ligava a Europa à Ásia. Hoje, em seu lugar, existe uma cidade chamada Salônica, cidade moderna e muito ativa na sua região. Foi uma cidade de grande contraste social. De um lado havia riqueza proveniente da lavoura, da mineração, da indústria, do comércio. Do outro lado, havia mão de obra escrava, que movia quase todas as atividades da cidade, e também havia mão de obra dos homens livres, quase desqualificada, com salários miseráveis que mantinham grande parte da população na miséria. Foi, sem sombra de dúvida, um terreno fértil para o Evangelho que transmite uma mensagem de igualdade de todos os seres humanos diante de Deus. Pois ele diz que nós somos todos pecadores, que necessitamos de arrependimento, de perdão e restauração através de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Paulo pregou em Tessalônica com Silas, e ali se converteram muitos judeus, gregos e algumas mulheres de posição social. Mas quero também aqui destacar o seguinte, que esta era uma cidade diferente das cidades judaicas. Ela fora construída em 352 depois de Cristo pelo rei Filipe II. E ele deu o nome nesta cidade da sua filha Tessalônica. Filipe II
foi o pai de Alexandre o Grande, um grande conquistador daquela época. Nesta cidade, as mulheres eram consideradas pessoas operantes dentro do comércio, da indústria, da vida política e também da vida social e religiosa. Daí o texto, lá no livro de Atos, ressaltar que algumas mulheres de influência também se converteram. Lá em Atos 17, versículos 1 a 4, quando o livro retrata os acontecimentos de Paulo e Silas nessa cidade, diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Paulo dizia assim: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e juntaram-se a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os novos crentes foram perseguidos pelos escribas e fariseus legalistas que os levaram à prisão. Nos versículos 5 e 6 de Atos 17, vimos que o irmão Jason e seus novos amigos crentes foram levados aos magistrados, também chamados de politarcas, onde foram repreendidos, pagaram uma fiança e foram libertos. Em meio à perseguição, os novos crentes foram fortalecidos pelo Espírito Santo e por Paulo, conforme lemos nos versículos 11 e 12, que diz assim: e sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para seu reino e glória. Paulo declara que agiu como um pai em relação a seus filhos, para ensiná-los a andarem de maneira digna diante de Deus. Ele os exortou para viverem uma vida correta. Ele os consolou diante das perseguições. Ele os admoestou a continuarem vivendo dignamente, servindo a Jesus e sendo testemunhas fiéis do seu amor, da sua misericórdia e da salvação. Diante da orientação recebida e do desafio de viverem uma vida cristã autêntica, os crentes de Tessalônica tiveram 4 atitudes que motivaram o crescimento da igreja naquela cidade. A primeira delas foi acolheram a palavra de Deus como verdade irrefutável para a orientação da vida pessoal. O apóstolo Paulo, ele ressalta assim: acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Aqui Paulo utilizou 4 verbos. O primeiro, vocês receberam. O segundo, vocês ouviram a palavra. Terceiro, vocês acolheram. E o quarto, a palavra operou em vocês. Receberam, a ideia de receberam, que os tessalonicenses optaram pessoalmente pelo conhecimento de Deus, indo à sinagoga para ouvir o apóstolo durante os sábados que ele estava realizando suas mensagens. Também eles ouviram. Aqui tem a ideia de ouvir atentamente e com muito interesse, procurando entender os ensinos do apóstolo. Mas também ele usa o verbo acolher, significando que não apenas procuraram conhecer os ensinamentos, mas compreenderam
que se tratava da vontade de Deus para as suas vidas e naturalmente. Esses ensinamentos tiveram influência em seus corações, levando-os à decisão de viverem a nível pessoal, a nível familiar e a nível social dentro da vontade de Deus. E é interessante que entre ouvir e acolher há um período de reflexão dos ensinos de Paulo à luz das Escrituras Sagradas. Atos também fala de outro exemplo de crentes que examinaram o ensino de Paulo à luz das Escrituras. Foi o dos bereanos, os bereanos, citados em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 11, por não somente terem ouvido, mas também conferido o que Paulo dizia à luz das Escrituras. Isso nos leva a entender e a crer que Deus não exige fé cega, irracional. O que ele deseja é convicção inteligente e não mera credulidade. Toda a dimensão do projeto de Deus, a nova vida em Cristo Jesus, o poder espiritual e a esperança estão baseados na palavra de Deus. Hoje nós estamos vivendo um momento especial quando a leitura da Bíblia tem sido deixada de lado, tanto na devoção diária quanto nas celebrações das igrejas. A tendência é para um culto mais light, que contemple boa música, mensagens rápidas, orações breves e quase nenhuma leitura da palavra de Deus. Raramente os nossos púlpitos falam sobre o pecado, o arrependimento, o perdão, a busca de santidade e o testemunho cristão. O reflexo natural está na devoção pessoal dos crentes. A leitura diária da Bíblia deixou de fazer parte da agenda pessoal, sendo substituída muitas vezes pela música ou por mensagens de apoio emocional. Hoje, a Bíblia está disponível em quase todas as modalidades possíveis e imagináveis, sem custo. Basta você baixar um programazinho no seu celular e você tem a palavra de Deus em várias versões, em várias línguas. Mas o fato de estar disponível não significa que esteja influenciando positivamente a igreja dos dias atuais. Nós precisamos voltar à leitura da palavra de Deus, ao amor à palavra de Deus, à busca do conhecimento de Deus e da vontade de Deus para a nossa vida. Igualmente, temos percebido que a escola bíblica dominical tem se esvaziado e as igrejas modernas nem mais têm escola. Apenas pregam o evangelho de facilidades, sem o conhecimento da vontade de Deus. A tendência da igreja moderna é completamente daquela tendência que acontecia há 200 anos atrás, quando foi criada a primeira sociedade bíblica mundial lá na Inglaterra, a partir de uma história de uma menina de 8 anos. Essa menina chamava-se Mary Jones. Essa menina aprendeu a ler aos 7, 8 anos de idade e começou a ouvir a Escritura Sagrada na igreja. E o que ela mais desejava no seu coração e transmitia para os seus pais é que ela queria ter um exemplar da palavra de Deus. E logo com 8, 9, 10 anos de idade, ela começou a juntar o seu dinheirinho. Primeiramente, ela começou a catar gravetos e madeira para levar aos idosos e assim receber uma pequena recompensa que ela guardava no seu cofrezinho. Passou algum tempo, ela comprou galinhas e passou a vender os ovos dessas galinhas e também guardar no seu cofrezinho. E à medida que ela foi crescendo, com 12, 13 anos, sua mãe a ensinou a costurar e ela fazia pequenos reparos. E o dinheirinho que ela recebia, ela guardava no seu cofrinho.
Seu pai ficou doente e durante quase 2 anos ela não pôde guardar nada, pois passou a ajudar a sua família pobre a manter-se. Quando ela tinha 15 anos, ela já tinha um dinheiro suficiente para comprar uma Bíblia. E é interessante que essa menina pobre tinha apenas um par de sapato. E ela saiu da sua cidade em direção a uma cidade chamada Bala, na Inglaterra, onde vivia um missionário chamado Thomas Charles, que vendia exemplares da palavra de Deus. E ela saiu de madrugada, porque a distância a ser percorrida a pé, e diga-se de passagem que ela foi descalça, era de 40 quilômetros. E ela só conseguiu alcançar aquela cidade depois de mais de 20 horas de caminhada. E lá chegando, imediatamente ela ficou sabendo que os poucos exemplares da Bíblia que o missionário tinha já estavam destinados, já tinham sido inclusive pagos pelos compradores. Quando ela soube essa história, ela ficou muito triste e começou a chorar, e o missionário quis saber mais sobre a sua vida e ela contou a sua história. Ele ficou emocionado com ela, pegou um dos exemplares e lhe deu de presente. Nos dias seguintes, aquele missionário ligou para mais de 400 amigos, pastores, e eles resolveram juntos criar a Sociedade Bíblica Britânica para imprimir a Bíblia e levá-la às populações mais pobres. E assim, há mais de 200 anos atrás, foi criada a primeira sociedade bíblica no mundo. Meu desejo de coração é que voltemos a ter esse amor às Escrituras que havia no coração de Mary Jones, para que nós possamos também, amando a palavra de Deus, vivermos e dedicarmos a ela. Eu já disse à minha igreja há pouco tempo atrás que, conversando com minha mãe, um dia eu lhe perguntei: mamãe, quantas vezes você já leu a palavra? E ela me disse: filho, eu estou na 47ª leitura da Bíblia Sagrada. 47ª leitura da Bíblia inteira. Quantas vezes você tem lido a palavra e a tem guardado no seu coração? Segunda ideia, eles permitiram que a palavra de Deus operasse em seus corações, vivendo intensamente os seus ensinos. A palavra de Deus somente tem valor quando ela produz vida no nosso coração. Dissemos que o apóstolo Paulo usou 4 verbos principais nesse texto. Refletimos sobre os 3 primeiros: receber, ouvir e acolher. E agora eu gostaria de pensar também sobre o verbo operar. Paulo disse: acolheste não como palavra de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Aqui foi utilizada a palavra grega energeitai, que significa energizar ou produzir ação na vida. Referindo-se à ação da palavra de Deus na vida dos crentes, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, o apóstolo declarou assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Contextualizando esta ideia do apóstolo Paulo e também da palavra grega que ele utilizou, podemos considerar que a ação da Bíblia na vida do crente é muito semelhante à ação da bateria do seu celular. Se a bateria do seu celular estiver acabando lá no finalzinho, aparece uma mensagem dizendo: a tua bateria está acabando. E chega uma hora que o seu celular para e os seus programas já não poderão mais funcionar. Assim também é a Bíblia na vida do crente. Quando o crente deixa de alimentar o seu coração, de alimentar
a sua mente pela palavra de Deus e de ser instruído pela obra do Espírito Santo através da palavra de Deus, ele vai se afastando de Deus, ele vai esfriando-se espiritualmente. Sua bateria espiritual se acaba. À medida que lemos essa palavra, ela se torna vida nos nossos corações, levando-nos a atitudes que agradem a Deus e tragam bênção não somente para a nossa vida, mas para a vida das pessoas ao nosso redor. E é interessante que a Bíblia opera no nosso viver de 3 formas distintas. Primeiro, como antídoto contra a tentação do diabo para o pecado. Lá no Salmo 119, versículo 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Também, ela opera como poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículos 15 a 17, ele declara: por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma, pois não me envergonho do evangelho. Notem bem, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E também como alimento para a alma que tem fome da presença de Deus. Lá em Jeremias capítulo 15, versículo 16, diz assim: achadas as tuas palavras, logo eu as comi. As tuas palavras foram gozo e alegria para o meu coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Quando lemos a introdução que o apóstolo Paulo fez nesta carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 1 a 4, temos uma ideia muito clara da transformação que Deus operou na vida dessas pessoas. Diz assim o texto: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Nós sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm no Senhor Jesus Cristo. Sabendo, irmãos, amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente por palavras, mas também por poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Aqui a palavra utilizada pelo apóstolo para poder é a palavra dinamis, que tem a ideia de explosão, de dinamite. É a palavra que vem ao encontro do nosso coração e ela produz uma explosão, trazendo transformações, mudanças, trazendo o entendimento da vontade de Deus para a nossa vida. Por isso, Paulo diz também em poder, no Espírito Santo. E é o Espírito Santo que age, interage na nossa vida e nos leva a compreender a par e passo aquilo que Deus deseja de nós. Terceira ideia. Eles optaram por viverem uma vida cristã abundante dentro da vontade de Deus. No versículo seguinte, o apóstolo comparou os crentes de Tessalônica aos crentes da Judéia, dizendo carinhosamente que eles imitaram os irmãos da Judéia. Na verdade, os tessalonicenses nada tinham em comum com seus irmãos da Judéia. Eram geograficamente e culturalmente opostos. Tinham costumes, tinham trajes, tinham tradições diferentes e viviam em meios sociais e econômicos diferentes. Mas essas diferenças puramente regionais não os diferenciavam, pois ambas igrejas
tinham depositado a fé na pessoa de Jesus Cristo como Salvador e formavam uma única família de Deus. A formação da família de Deus é obra do próprio Deus e não é obra humana. Está baseada no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e não em parâmetros humanos. Lá em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 2, nós temos a seguinte declaração: porque vocês são o povo santo ao Senhor, seu Deus, e o Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe serem o seu próprio povo. Também o profeta Isaías declarou: mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Crer em Jesus é permitir que o Espírito opere em nosso coração e nos transforme, concedendo uma vida abundante, transbordante de graça. Mas esta é uma decisão pessoal, que cada um de nós precisa fazer, buscando pela fé a presença de Deus no seu coração, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O apóstolo João, em seu Evangelho, capítulo 1, versículo 12, declarou: mas a todos quantos o receberam, recebeu a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Sendo filhos de Deus, temos direito ao acesso ao Pai, que sempre nos recebe com amor e misericórdia. Daí Paulo ter afirmado em sua carta aos Efésios, lá no capítulo 2, versículo 19, o seguinte: assim, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos e da família de Deus. Nosso desafio e missão é viver uma vida cristã abundante e significativa, fazendo a vontade de Deus. Isso significa ter um compromisso sério com Deus, significa submissão incondicional à vontade de Deus, guardando a sua palavra no nosso coração e permitindo que ela nos torne uma pessoa à semelhança do Senhor Jesus de Cristo, tendo um caráter cristão, buscando viver uma vida digna, uma vida honesta, uma vida que seja eficaz para levar os outros a conhecerem o amor do mesmo Cristo em seus corações, trazendo paz, trazendo alegria nos nossos relacionamentos. Quarta e última ideia: foram vitoriosos sobre as perseguições sofridas. Viver uma vida abundante de graça e vitória sobre os sofrimentos da vida significou serem imitadores do Senhor Jesus, como o apóstolo referiu-se nos versículos 5 e 6 do capítulo 1, dizendo: e você sabe muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês tornaram-se nossos imitadores e do Senhor Jesus, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Nossos irmãos tessalonicenses foram presos, perseguidos, injuriados. Ser crente naqueles dias significava perder o emprego, perder sua casa, perder bens pessoais, podendo inclusive ser levado às arenas onde os leões mutilavam e comiam os cristãos. Nós podemos ver essa situação acontecendo com alguns crentes lá na janela 1040, na Ásia, e naqueles países que não admitem o cristianismo, onde temos visto pastores, temos visto os irmãos e irmãs serem assassinados por amarem a Jesus Cristo. É um mundo onde ainda existe perseguição. Aqui no Brasil, nós não estamos vivendo uma época de perseguição, e talvez por isso sejamos mais frouxos na transmissão do Evangelho de Cristo. Talvez por isso não estejamos tão preocupados em testemunhar, em viver, em pregar o Evangelho de Cristo. Talvez pela vida
de facilidades que nós tenhamos aqui. E eu quero concluir. Não há nenhum texto bíblico que prometa uma vida cristã desprovida de perseguições, desprovida de lutas, desprovida de dificuldades, desprovida de dor ou de sofrimento. Não há nenhum texto bíblico que garanta que quando eu recebo Jesus no meu coração, eu nunca mais terei dificuldades ou problemas. Quero relembrar aqui 4 ideias que nós pensamos nesta noite. A primeira, você precisa acolher a palavra de Deus por completo no seu coração. A segunda, você precisa permitir que a palavra de Deus opere mudança na sua vida a cada manhã. A terceira, você precisa viver intensamente, com autenticidade, a palavra de Deus, testemunhando da graça de Deus às pessoas que estão ao seu redor. E a quarta, com certeza, você há de ser vitorioso ou vitoriosa sobre as perseguições e sofrimentos nesta vida. Pare e pense sobre isso e viva a dinâmica da fé cristã neste momento tortuoso que nós estamos vivendo, de incertezas, mas saiba que através da nossa fé depositada em Jesus Cristo, nós encontraremos paz, encontraremos esperança, encontraremos sabedoria para viver. Que Deus te abençoe e que Deus